Eu estou ouvindo as vozes dos 7 trombeteiros. E quando chegar aquele dia, Deus vai revelar e eu vou subir. Eu estou ouvindo as vozes dos Salmos 29. E quando chegar o grande dia, Deus vai revelar e eu vou saber. Vamos ter um bom tempo na presença de Deus. Tempo bom de ensinamento. E sempre é um prazer, né, a gente estar na presença de Deus. A gente tem aprendido que é o melhor lugar para estar, né? É o lugar de estarmos na presença de Deus, né? E a presença de Deus é maravilhosa, né? Ele, como o profeta começou aquela série de pregando aqueles sermões dos selos, né? Ele disse que ele nunca tinha visto nada tão sobrenatural no ministério dele. E até aquele tempo, ali, aquela semana, foi umas 100 pessoas batizadas no nome de Jesus, só naquela semana. Então, um avivamento assim que aqueles eventos causaram, né? E não houve muitas coisas assim como demonstrações públicas de poder, que é o que chama a atenção das pessoas, né? Esses grandes homens de hoje, esses grandes homens da mídia, evangélicos, eles estão na mídia, são aclamados como grandes homens de Deus porque eles têm demonstrações públicas de poder, né? E quando Deus quis chamar a atenção da noiva, ele não fez isso, né? Querendo que nós não ficássemos olhando para uma demonstração pública de poder, e sim para a coisa mais simples que ele tinha, que era a palavra dele, que tinha sido esquecida. Tinha sido jogada de lado, ele tinha deixado os teólogos interpretarem ela, e o povo, até 1960, para vocês terem ideia, a missa era pregada em latim. Até 1960, no mundo inteiro, a missa era pregada em latim. Aí quando eles viram que eles estavam perdendo muita gente para os evangélicos, eles começaram a falar a língua do povo de onde eles estavam. Então, a coisa, eles viram, né? Eles não queriam perder povo, né? Perder gente, mas era o plano de Deus também que eles perdessem e ficassem meio divididos entre os evangélicos e os católicos, né? E nós estamos correndo por fora disso tudo, né? A gente não é evangélico, a gente também não é católico. A gente crê nos evangélicos e a gente crê que somos a Igreja Universal, porque na verdade católico quer dizer universal. Então nós cremos que nós somos a Igreja Universal de Cristo. E nós não cremos que é só nós também. Nós cremos que todo crente na face da terra que tem o Espírito Santo, ele faz parte desse corpo de Cristo, dessa Igreja de Jesus Cristo dos últimos dias, né? E a gente é só um pedacinho disso, só uma célula disso. E a gente é feliz por fazer parte disso, né? Eu gostaria de chamar a atenção de vocês para uma escritura em Mateus 5, bem conhecida da gente. Mateus 5, vamos ler do verso 17 até o verso 20. Eu não vou parar muito ali, porque eu preciso continuar essa leitura de Mateus 5 até a gente entrar nas outras escrituras que eu quero trazer para vocês aqui hoje. Vai ser um culto... Eu vou tentar trazer mais de uma forma didática, para ficar um pouco mais fácil. Não fiquem bravos comigo, mas também é aquela coisa, a palavra de Deus ela vai mexer com a gente, né? Mexer com as estruturas. Então, mesmo que mexer um pouquinho aí, tu não fica muito bravo comigo, não. Não bate no carteiro, né? O carteiro não tem nada a ver com a conta que chegou de luz na tua casa. Eu digo por mim mesmo, me dá vontade de bater no carteiro. Chega uma conta de luz de R$455, eu morando numa casa de 5,40 por 5,40, sem um ar-condicionado, sem nada. Mas o carteiro não tem nada a ver com isso.
Então, o pregador nada mais é que um carteiro. Ele está entregando a mensagem de Jesus. Tá bom? Acharam Mateus 5? Amém. Então vamos ler. Eu que não achei Mateus 5 ainda. Mas é rápido. Primeiro livro do Novo Testamento. Mateus 5, verso 17 em diante, diz assim: Não cuideis que vim destruir a lei, ou os profetas. Então, a lei é os primeiros 5 livros. Tenham isso em mente. Os primeiros 5 livros de Moisés é a lei. Na verdade, a lei mesmo começa em Êxodo 20. Então, de Gênesis 1 até Êxodo 20, o povo de Deus, todo aquele povo lá que tu conheceu, lá que tu leu, aquele povo estava debaixo da graça, como nós. Só que eles fizeram uma escolha errada, queriam algo para seguir, para se doutrinar, e Deus disse, tá bom, mas vai dar problema. E realmente deu problema, porque seguir a lei ao pé da risca, cumprir a lei ao pé da risca, nem um homem fez da face da terra. Só Jesus. Por isso que ele disse, eu não vim abrir rogar, eu vim cumprir. Vocês não fizeram, eu vou fazer. Jesus é maravilhoso. Olha aqui, eu não posso parar muito nesse verso, eu tenho que continuar. Mosequias, não deixa eu parar muito aqui, Mosequias. Dá um beliscão aqui para mim poder seguir, senão o culto vai ficar muito comprido. Olha aqui. Porque em verdade vos digo que o céu e a terra... Perdão. Porque em verdade vos digo que até que os céus e a terra passem, nenhum jota ou um tio jamais passará da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um desses mandamentos, por menor que seja, assim ensinar aos homens, isso aqui é grande, irmão. Por exemplo, violar o mandamento é uma coisa, entendeu? Mas aí tu ensina a violação. Aí Jesus disse, eu sei disso. Vocês não cumprem, ensina os outros a não cumprir. Jesus disse, isso não vai passar. Será chamado o menor no reino dos céus. Mas vai ser salvo, tu viu? Porque vai para o reino dos céus. Tu viu que coisa? Jesus é maravilhoso, irmão. Aquele, porém, que cumprir e ensinar será chamado grande no reino dos céus. Foi salvo também. Só que daí ele foi chamado grande. Não foi chamado, esse aqui é pequeno. E tem isso, irmão. Tem classificação no céu. Não acha que todo mundo é igual. Não, não é, não. Não posso parar muito. O verso 20. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder dos escribas e dos fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Vamos orar. Senhor Jesus, Pai eterno, nós estamos aqui, Senhor, reunidos como teus filhos, Pai, reunidos em teu nome, Pai. Porque assim que o Senhor nos ensinou a nos reunir, Pai. Nós nos reunimos aqui no nome de Jesus. Ó, Pai, esse nome que é acima de todo nome, Pai. Ó, Senhor, é o nome que veio e morreu por nossos pecados, nós ainda sendo pecadores, Pai. Nós não sendo dignos de nada, Pai. E o Senhor já veio e fez essa obra maravilhosa para nós, Pai, a qual nós desfrutamos hoje, Senhor. Pai, nos ajuda, tenha misericórdia de cada um de nós, abra o nosso entendimento para compreender as tuas escrituras, Pai. Ó, Pai, e continua nos abençoando, Pai, nos ajudando nos nossos afazeres, nas coisas que nós temos que fazer fora do convívio um com o outro, Pai. Ó, Pai, que o Senhor seja conosco. É como nós te pedimos, ser com nós no culto. No nome de Jesus. Amém. Pode sentar, amados. Eu vou ter que continuar essa leitura aqui, porque eu ainda preciso chegar a um ponto. Mas Mateus 5 é uma escritura maravilhosa. Jesus faz uma grande coisa em Mateus 5, porque ele pega ensinamentos do Velho Testamento, ele pega os ensinamentos de Moisés, e ele começa a mostrar a diferença dos ensinamentos de Moisés para aquilo que ele estava trazendo. E isso é muito importante a gente entender, a diferença desses ensinamentos. Vamos continuar aqui, 21. Ouviste o que foi dito aos antigos: não matarás, mas qualquer que matar será réu do juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão
será réu do juízo. Então, o pecado para que matasse, na verdade, vamos consertar uma coisa aqui já de começo. Na verdade, não é não matarás. Na verdade, a palavra não é matarás. A palavra é assassinarás. Quer ver que existe, na Bíblia, existe o conceito de legítima defesa. Então, por exemplo, alguém entra na tua casa e ele quer fazer um mal para tua filha, para o teu filho, para tua esposa ou para ti mesmo. Tu tem o direito bíblico de matar essa pessoa. Ai, que coisa feia, mas é isso. Aconteceu várias vezes na Bíblia e pode acontecer hoje de novo. Então não. E aí, se o pecado fosse, irmão Ezequias, matar, eu já estava com um problema ali. Mas não é. Eu estava em legítima defesa. Por exemplo, Israel, nós somos os guerreiros de Davi. E nós entramos numa guerra. O que tu vai fazer? Porque Moisés já tinha dado a lei. E a lei dizia, não matarás. Tu chega na guerra, tu vai fazer o quê? Irmãos, vamos fazer uma amizade aqui. Não, tu tem que matar o teu inimigo. Então, estou te provando com duas coisas que não é não matarás, é não assassinarás. Tu não pode assassinar uma pessoa. Tá passando na rua, do nada, daqui a pouquinho, ou tu não gosta daquela pessoa, ou deu algum problema que vocês tiveram, tu vai e mata a pessoa. Isso é assassinato. Isso tu é réu dessa escritura. Tu não cumpriu essa lei. Agora, se tu está debaixo de uma legítima defesa, ou se tu está debaixo de uma guerra, tu pode matar. Tu tem licença para matar. Por exemplo, um policial, ele tem licença para matar. Mas ele não pode chegar aqui no culto e abrir fogo aqui. Não fizemos nada para ele, não estamos roubando, não estamos fazendo nada errado. Agora, um bandido saca uma arma para um brigadiano e vai atirar nele, ele pode atirar. O Estado deveria, pelo menos, dar esse resguardo para ele poder matar aquela pessoa. Porque ele não está assassinando a pessoa, ele está cumprindo a sua legítima defesa, cumprindo o papel que foi dado para ele só de proteger as coisas. Então, na verdade, não é não matarás lá, é não assassinarás. É o que deveria estar lá. E, na verdade, algumas Bíblias já têm isso, né? Mas como a gente, por tradição de muitos anos, a gente lê sempre não matarás na escolinha das crianças, a gente ouviu isso desde pequeno, então a gente fica com isso na mente. Mas, na verdade, não é. Então, esse é o menor ponto que eu tenho para falar para vocês aqui. Tem coisa muito mais difícil da gente digerir hoje. Mas vamos indo. Olha aqui, ó. Ainda no verso 22. Racá, será réu do sinédrio e qualquer um que disser louco será réu do fogo do inferno. Então Jesus pegou algo que era natural, de tu matar uma pessoa porque tu não gostava dela, por algum motivo banal. E Jesus disse, se tu te encolerizar com o teu irmão por um motivo banal, tu entende? Tu já é réu da mesma coisa que seria se tu matasse aquela pessoa. Isso é Novo Testamento. Velho Testamento, eu só ia para o juízo se eu matasse uma pessoa. No Novo Testamento, eu vou ir para o juízo de Deus, para o juízo do trono branco, se eu me encolerizar com o irmão. E Jesus disse aqui, Jesus deixou bem claro, se tu sem motivo te encolerizar pelo teu irmão, sabe aquelas pessoas que do nada falam mal de ti? Do nada. Do nada ele começa a falar mal de ti para todo mundo, te espalha um monte de mentiras sobre ti. Aí você é réu do juízo. Olha aqui. Ou chamar o irmão de louco. Não, não. Sabe quando a pessoa está ali, está numa roda de irmão, conversando, tudo bem. Aí chega um irmão que tu não vai muito com a cara. Aí ele fala uma coisa que não fecha muito com as escrituras. Ele vira as costas e vai, esse irmão é louco. Sabe? Réu do fogo do inferno. Esse é o Novo Testamento. Deus pegou, que eu quero mostrar para ti, Deus pegou uma coisa natural e trouxe um agravamento e trouxe isso de uma forma espiritual para o Novo Testamento. Tu entendeu isso? Ele trouxe de uma forma espiritual. Tu não precisa matar a pessoa. E aí o Mombrana chama isso de quê? Assassinato de influência. Ele fala, tu não precisa pegar uma faca e matar a pessoa ou dar um tiro. Se tu matar a influência daquela pessoa...
O que é matar a influência? Falar mal da pessoa, chamar um monte de louco, chamar um monte disso, chamar um monte daquilo, entendeu? Para os irmãos! Tá fazendo um burburinho dentro da igreja. Isso já é réu do inferno, ou réu do juízo, né? Para ter que passar pelo trono branco. Mas aqui chamou de louco será réu do fogo do inferno. Então esse aí foi pro inferno, esse aí não teve jeito. Porque ninguém que vai pro inferno volta do inferno, entende? Não existe isso, né? Essa repescagem não existe. Isso aí é coisa da igreja católica, né? Tu passa 7 dias lá no purgatório, e aí depois os parentes pagam e tu vai pro céu. Não, isso aí não, biblicamente não existe. Então se tu for pro inferno, tu for pro inferno. É como o jovem rico. O jovem rico, a gente viu ele no capítulo seguinte que ele encontrou com Jesus, no morto e no inferno. Não tem jeito. Se vocês querem salvar até Judas hoje, irmão. Não. Foi pro inferno, filho da perdição, não tem jeito, entendeu? O que vai pro céu, vai pro céu, o que vai pro inferno. Olha aqui, irmão. Vamos continuar. Eu tenho que continuar, que eu não cheguei ainda no ponto. Olha aqui. Verso 23. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar e te lembrares que teu irmão tem algo contra ti. Isso é uma coisa importante também a dizer. Não é, por exemplo, assim, ó. É tu lembrar que o teu irmão tem algo contra ti. Então eu sei que o irmão Ezequias tem algo contra mim. Eu sei disso. Eu já fiquei sabendo, já me disseram, a fofoca já chegou em mim. A fofoca gospel. Aí eu fiquei sabendo, irmão Ezequias está com algo contra mim. Aí eu vou, mas eu vou ofertar nada a ver com isso, nada contra ele. Não é isso que Jesus disse. Jesus disse, vai lá, tu lembrou? Lembrou? Vai lá, irmão Ezequias. Preciso dar oferta ali, irmão. Vamos acertar isso aqui. O que é que tu tá bravo comigo? O que é que eu fiz? Mas aquele dia tu disse... irmão, desculpa, ratei. E Deus se conserta, segue a coisa. Segue o barco, como diria o irmão Daniel Fraga. Olha aqui. Verso 24. Deixa a tua oferta no altar, ali, e vai e reconcilia-te primeiro com teu irmão, e depois apresenta a tua oferta no altar. Concilia-te depressa com teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que teu adversário seja entregue ao juiz, o juiz seja entregue ao oficial, e o oficial entregue-o à prisão. Em verdade vos digo que de maneira nenhuma sairás dali enquanto não pagar o último cetil. Tu sabe que as pessoas... Não existe inferno eterno. A gente sabe disso, a gente conhece, a gente crê nisso por causa do Mombrana. O Mombrana diz que não existe inferno eterno. E essa escritura é uma prova que não existe inferno eterno. Tu não vai sair dali do inferno até que tu pague o último cetil, o último pecado. Então tu não vai sair dali. Isso pode durar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 1 bilhão de anos. Mas uma hora tu vai sair dali, porque o inferno não é eterno. Para o inferno ser eterno, Jesus tinha que estar no inferno. Jesus não está no inferno, ele foi lá, só pegou a chave da casa do diabo, deixou o diabo sem chave na casa dele, pegou os irmãos que eram salvos, mas estavam num lugar chamado paraíso, que era junto do Hades, e aí levou esses irmãos para cima. Então, então o inferno não pode ser eterno, porque para ser eterno Deus tinha que estar lá. Mas essa a gente sabe, o Mombrana já nos ensinou isso. Amém? Então, continuando. Verso 27. Agora começa o nosso problema. Olha aqui. Ouvistes que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Uau! Então, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Tu viu que no Velho Testamento tu precisava matar. No Velho Testamento tu precisava ter o ato com a mulher. No Novo Testamento, quando Jesus vem e diz, eu, porém, vos digo, ele diz, não precisa matar, só chamar de louco. Não precisa cometer o ato do adultério. Só tu cobiçar no teu coração, tu já adulterou com ela. Por que com ela? Porque no Velho Testamento existia uma lei que se uma mulher estivesse no campo, estivesse longe do pai, longe da mãe, longe dos irmãos, e ela estivesse lá no campo, lá colhendo coisas para a família. E lá no campo um homem forçasse ela, e ela fosse estuprada. Essa mulher, se ela não gritasse por socorro, e ela saísse daquela situação, sem gritar por socorro, ela e o rapaz eram apedrejados até a morte.
ela tinha que gritar por socorro. Se ela gritasse por socorro, o rapaz era apedrejado até a morte e ela escapava. Mas mesmo assim, ela ficava manchada. Porque ela foi violada. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti. Pois te é melhor que seja todo o corpo... Perdão. 28, né? Eu, porém, vos digo, qualquer que atentar numa mulher para o cobiçar, já em seu coração cometeu adultério. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti. Pois te é melhor que se perca um dos teus membros, que todo o seu corpo seja lançado no inferno. E se a tua mão direita te escandalizar, corta-o e tira-o para longe de ti. Porque é melhor que um dos teus membros se perca do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. Também foi dito, qualquer que deixar a sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo. Então, ainda ele está na questão do adultério aqui. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar a sua mulher, a não ser por causa de fornicação. Aí tem uma vírgula. Aqui começa o meu tema. O meu tema é, meu Deus, os 7 aspectos da porneia. O que é porneia? Porneia é uma palavra. Por exemplo, entendam uma coisa primeiro. O Velho Testamento, ele foi escrito em hebraico. O Novo Testamento, ele foi escrito em grego. Então tu não tem... e claro que existem traduções de aramaico do Novo Testamento, mas originalmente ele foi escrito, e o Mombrana também nos confirma isso. Então, originalmente, o Novo Testamento foi escrito em grego. E eu naturalmente, eu entendo o porquê. O grego naquela época era como se fosse o inglês hoje. E o inglês hoje é aquela coisa que eles ensinam no colégio. Tu aprende a tua língua, né, o português, e tu tem ali umas aulinhas do verbo to be ali, para poder arranhar um inglês ali. Entende por quê? Porque é a língua mais falada no mundo. Então, naquela época, se vocês forem lembrar da estátua de Daniel, a estátua de Daniel tinha a cabeça de ouro, os peitos de prata e o ventre era de bronze, que era o reino grego. Tu tinha o reino babilônico, o reino medo-persa, que era um reino duplo, e aí tu tinha o próximo reino, que era o reino grego. O Mombrana falou que os gregos deixaram uma grande contribuição para a humanidade, que foi a língua. O Mombrana chama de a língua perfeita. É a língua dos gregos. Então o Novo Testamento foi escrito assim. E a palavra fornicação não existe no grego. Temos o nosso primeiro problema. Não é que ela não existe no grego. Não é que ela não existe. Mas a palavra aqui, a palavra grega é porneia. Essa é a palavra. Porneia. É uma palavra, vem de... A palavra porneia, ela vem de porno. É uma palavra... Eu sei que são palavras duras, me perdoem, mas elas estão escritas na Bíblia, então, né? Tenham espiritualidade para poder receber isso aqui. É como o Mombrana foi pregar Apocalipse 17, e ele disse, a mãe das prostitutas dele falou, irmão, eu só estou lendo isso aqui porque está escrito na Bíblia, porque eu não falaria essa palavra em público. Mas está escrito na Bíblia, então tem que ser assim que tem que falar. Então é a mãe das prostituições e abominações da terra. Então a palavra porneia é uma palavra que tem essa conotação. Sempre quando ela aparece na Bíblia, ela aparece em uma conotação sexual. Tem a ver com sexualidade. Sempre que essa palavra aparece na Bíblia. E quando que ela aparece na Bíblia, mercado? Quando a palavra fornicação é dita, quando a palavra prostituição é dita, na nossa tradução, a gente às vezes reclama do português. Mas na verdade, o português ele é muito rico. Sabe por que ele é muito rico? Porque tu tem uma palavra, que é a porneia, e eu vou mostrar para ti 7 aplicações da palavra porneia, que tem no Novo Testamento, mas para português nós temos 7 palavras diferentes.
Primeiro ponto. Sempre tem a ver com conotação sexual. Sempre tem a ver. E lembra que eu li para vocês. Qual é o meu ponto aqui? Eu quero te mostrar que existem 7 aspectos dessa mesma palavra. E essa palavra, Jesus colocou ela. Jesus disse ela, claro que ele não disse em grego, ele disse em hebraico. Mas o irmão que estava, o irmão Mateus, o irmão Lucas, que escreveu 2 livros, os irmãos, eles escreveram tudo em grego. Porque eles queriam enviar aquilo para todas as partes do mundo, que ele queria que o evangelho fosse para o mundo inteiro. E realmente foi. Estamos aqui na nossa mão em português hoje. Então, Jesus estava se referindo a essa palavra no contexto de casamento e divórcio. Tenta me entender, meu irmão. Eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar a sua mulher, a não ser por causa de porneia, faz com que ela cometa adultério. Adultério não é a mesma palavra. Na verdade, a palavra para adultério deixa eu colar. A palavra para adultério é morfeia. Talvez não seja assim que pronuncia, claro, né? Porque eu não sei falar grego, né? Mas é mais ou menos assim. É morfeia. É a palavra adultério. Mas elas estão sempre ligadas, porque as duas têm a ver com conotação sexual. Então a primeira questão é a fornicação. O que o Mombrano nos ensina que é fornicação? Fornicação é atos sexuais antes do casamento. É isso que é. Então, antes do casamento, fornicação. E aí Jesus está falando aqui. Então a palavra que o irmão e o Mombrano usava, usava muito essa Bíblia, a Scofield, que eu estou usando aqui. Mas, por exemplo, a King James, deixa eu pegar a King James aqui, para te mostrar como é que está o mesmo versículo. Olha a King James. Cadê você, King James, aqui? Que é uma Bíblia que o Mombrano também elogiou muito, gostava muito dela. Olha o que diz aqui, ó, na Mateus 5:32. Olha como é que está aqui. Eu, porém, vos digo, qualquer que se divorciar da sua esposa, exceto por imoralidade sexual. Opa! Então não é fornicação. Não é. É porneia. E porneia tem um significado de fornicação, tem um significado de imoralidade sexual, tem um significado de prostituição. Meu Deus! Faz com que ela cometa adultério, e quem se casar com a mulher divorciada está cometendo adultério. Então Jesus deixa bem claro. E a palavra que Jesus usa, que é o original, o texto original, não o texto inglês. O texto inglês é fornication, é fornicação. O texto inglês da King James, da Scofield. Mas da King James não é imoralidade sexual. Tu entende o nosso problema aqui? Não sei se tu entendeu o nosso problema. Nós temos um problema aqui. Qual é o problema? Se eu colocar fornicação, irmão Ezequias, eu estou falando de sexo antes do casamento. Então o que é isso? Numa aplicação natural. Eu casei com a minha esposa, estou há 25 anos casado. E depois de 25, eu descobri que ela teve uma relação antes de casar comigo. E aí eu digo, me separo. E tenho o direito dado por Jesus de me separar da minha esposa. Mas se for imoralidade sexual, não é só por causa que ela fez isso antes do casamento. Entendeu o problema? O problema é grave. O problema é grave. A palavrinha, irmão. A palavrinha. Mas aqui. Porque fornicação tá bom. Fornicação é antes do casamento. Ela não casou pura. No Velho Testamento, irmão, o pai, isso está em Deuteronômio 22, o pai e a mãe davam a filha dele para um israelita casar com ela. No dia da núpcias, a mãe e o pai botavam um pano branco, como se fosse um lençol branco, em cima da cama. Irmão, há pouco tempo eles fazem isso. A minha mãe foi feito isso com a minha mãe. Então isso faz 70 anos atrás. Não, um pouquinho mais. Não. 50 anos atrás. Entende? Então, eles faziam isso.
O pessoal mais antigo. A modernidade chegou agora, irmão. 100 anos pra cá, né? A modernidade. A coisa começou... E aí nos últimos 30, 40, então piorou, entendeu? Mas, tipo, as coisas eram mais regradas. E católicos, às vezes. Tinha uma moralidade. E eles botavam aquele pano branco e tinha que sair dali, na noite de noite, tinha que sair dali a prova. Tinha que ter sangue no pano branco. E aquele sangue era a prova que o pai e a mãe guardaram a filha para aquele varão. E aí eles, tá aqui a prova. E se não tivesse a prova, e aí, por exemplo, se ele acusasse a menina, se ele só quisesse ter um relacionamento, ela não sem vergonha. Só queria ter um relacionamento. Mas fez toda a questão de casar e tudo mais. E aí ele acusasse ela de não ser pura. O pai e a mãe, tá aqui o pano que nós tiremos no dia da núpcia. E aí esse homem era obrigado a ficar com ela e sustentar o resto da vida dele. Agora, se não tivesse a prova, ela era apedrejada. Entende por quê? Porque ela prostituiu a casa do pai e da mãe dela. Olha que forte. Chegou no Novo Testamento, Jesus está falando sobre casamento e divórcio, que os irmãos do Velho Testamento davam carta de divórcio para a esposa. O que era? Os irmãos, não aguento mais essa mulher. Não toma, não aguento mais. Aqui, pega tuas coisas, volta para casa do teu pai, da mãe, e dava uma carta de divórcio para ela. Essa carta de divórcio, ela saía dali. E aí, os fariseus perguntaram para Jesus, eu não li antes ali, mas os fariseus perguntaram, Jesus, mas por que então, se isso é errado, por que então que Moisés mandou dar? Jesus, por causa da dureza do vosso coração. É por causa disso. Mas no princípio não foi assim. E para onde que ele apontou? Adão e Eva. O princípio não foi assim. Adão, a mulher dele teve um relacionamento com uma serpente. Bestialismo também é porneia, a palavra. Bestialismo também é porneia. A palavra. Porque, na verdade, não era um quase ser humano, mas não era um ser humano. Entende? E ele teve relacionamento com Eva. Mas o que Adão fez? Adão perdoou. Adão redimiu ela. Adão ficou com o fardo. E a humanidade ficou do jeito que está, ficou com 2 sementes na terra. Mas não é esse o nosso ponto. O nosso ponto é de investigar essa palavra e ver aonde que essa palavra aparece, para ver, então, que se não é fornicação a palavra original que está lá, irmão do céu, nós temos um problema enorme aqui. Um problema enorme. Mas eu acredito que nós vamos entender a mensagem de casamento e divórcio muito melhor daqui para frente. Muito melhor. Porque tem alguns parágrafos da mensagem de casamento e divórcio que são proibidos. A pessoa passa por ali. O Mozequias me mostrou uma vez um parágrafo. Eu digo, Mozequias, deixa isso aí quieto. Isso é uma bomba atômica. Lembra disso, né? Uma bomba atômica. Porque tu mexe com coisas que, irmão, no imaginário do crente da mensagem está estabelecido, mas não está. Está errado. Ele está com uma concepção errada daquilo. Mas não é por causa dele. É porque os ensinadores ensinaram errado. Entende? E ficou difícil a gente entender com o Mombrana. A gente tem uma barreira para entender as coisas com o Mombrana, irmão. Qual é a barreira? É a língua, irmão. A mensagem é traduzida. A gente não entende inglês. Eu só entendo ok. E deu. Entende? Então a gente tem uma barreira linguística com o profeta. Então a mensagem é traduzida. E aí é traduzida... As traduções, elas têm erros, irmão. O Brano fala que tem 15% de erro nas traduções de todas as escrituras. Tem uma que é muito boa aqui, tem uma que é muito boa aqui. Quantos já leram, por exemplo, se não me engano, é Lucas 17:30, que é onde estiver o abutre, ali se juntarão. Onde estiver o cadáver, ali se juntarão os abutres. No conceito, se tu for pegar o texto inteiro e vir, não tem nada a ver com o abutre, porque o abutre fala de um bicho carniceiro, e o cadáver fala de um corpo morto, de um corpo putrefato. Então o contexto diria para nós que a escritura que diz que onde estiver o corpo, ali se juntarão as águias, tem muito mais sentido. Por quê? Porque a gente sabe que tem uma unção que haveria de vir no tempo do fim, que era a unção da águia, não tem uma unção de abutre. Entende?
E o corpo que a gente se reuniu é o corpo de Cristo. E a gente come do corpo de Cristo. Então, a gente pega aquela tradução e diz, não, já por uma questão espiritual, o teu coração já bate de uma forma... Não, isso aqui não está muito certo. Mesmo não sabendo inglês, mesmo não sabendo grego, mesmo não sabendo hebraico. Aquilo não vai bater, mas tem coisas que a gente vai ter que investigar um pouco mais, como essa questão aqui. É uma questão que tu vai precisar te debruçar um pouco mais para tu poder entender. E o problema não é entender isso, irmão. O problema é que isso tem aplicações naturais na nossa vida. Tem aplicações naturais nos relacionamentos da igreja. Tem coisas que nós chamamos de demônio que não é. Tem coisa que nós chamamos de inferno, mas não é. Foi a nossa religiosidade e um pouco da interpretação que nós tínhamos errada da Escritura. Eu estou te provando aqui, meu irmão. E se tu quiser, tu pode fazer a tua própria pesquisa. Pesquisa a palavra porneia e ver quantas vezes ela aparece no Novo Testamento. E ver, eu vou te dar algumas escrituras aqui. Por exemplo, onde aparece a palavra porneia e não está a palavra que nós temos ali no português. Eu vou te dar... Então eu falei a primeira, Mateus 5:32, que é essa aqui. Então, a não ser, Jesus dizendo, a não ser por causa de fornicação. A palavra não é fornicação, a palavra é porneia. E porneia pode significar fornicação, pode significar imoralidade sexual, pode significar prostituição. Sempre que é traduzida essa palavra, ou ela é prostituição, ou ela é fornicação, ou ela é imoralidade sexual. Sempre é assim. Todas as traduções trouxeram essas três palavras. Porque agora, para nós, no português, isso tem três significados diferentes. Fornicação, sexo antes do casamento. Prostituição, algo que a mulher, ou pode ser a prostituição literal, e ela vende o corpo dela. Hoje em dia, as mulheres vendem foto do corpo delas. É prostituição também. E existe a prostituição espiritual, que a palavra, irmão Ezequias, por mais que seja um absurdo, a palavra também é porneia. Quer ver? Apocalipse 17, verso 2 diz assim, ó, a mãe das prostituições é a mãe das porneias. Não sei se vocês acham que eu estou querendo só investigar. Não, vocês estão captando. Não é a questão de só investigar a palavra. A questão é, essa palavra, se nós entender ela, nós vamos entender o que Jesus está falando aqui. E se nós entender o que Jesus está falando aqui, nós vamos ficar, meu Deus, quantos julgamentos eu já fiz errado. Quer ver? Eu vou continuar. Adultério, mostrei que é a palavra moixeia. Mateus 15, não vamos ler, né? Estamos com o tempo. Vamos ler. Mateus 15, verso 19. A palavra que aparece também, aqui a palavra é moixeia. Mateus 15, 19 diz assim. Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, fornicação, porneia. Então, Jesus está falando que isso é uma questão espiritual também. A fornicação, porque, lembra que eu falei qual é a raiz da palavra? A raiz da palavra é pornô. Hoje nós temos grafia, né? Pornô e aí temos a grafia. Isso, Jesus está falando, isso procede do coração. Vocês me entenderam? Isso procede do coração. Jesus está falando, esses maus pensamentos, isso procede do coração. As fornicações, os adultérios. Todo adultério começa no pensamento. Ninguém sai na rua, bom, vou trabalhar, meu amor. Chega lá e acaba no motel. Mentira! Tu planejou, meu irmão. Pensou, foi planejando, até que... Então Jesus está falando aqui, lá aí, 2000 anos atrás. Os maus pensamentos procedem do coração. Fornicação do coração. Adultério do coração. Agora, essa fornicação aqui não poderia, irmão Ezequias. Esse é o nosso problema. Essa fornicação aqui desse versículo, e por isso que eu botei ele aqui na lista, não poderia ser sexo antes do casamento. Aqui está expressamente falando imoralidade sexual. Porque
esse sexo do antes do casamento só está falando de um casal, está casado ali, e eles têm problema antes deles se casarem. Tiveram quedas antes de se casarem. Então, aí tu aplica a palavra fornicação. Agora, muitas vezes na Bíblia está a palavra fornicação, mas não quer dizer isso. Quer dizer porque é a palavra porneia, que era para ter outro significado, mas o tradutor botou fornicação. E aí nós temos um problema com o tradutor. Ele fez bastante coisa para nos ajudar, mas ele nos atrapalhou em algumas coisas. Olha aqui, ó, deixa eu continuar. 1 Coríntios, olha isso aqui, irmãos, aqui. Vamos lá comigo, vamos comigo. 1 Coríntios, capítulo 5. A palavra que aparece aqui também é porneia, mas olha só o que está conectado. 1 Coríntios, capítulo 5, a gente lê bastante 1 Coríntios. Olha o capítulo 5, diz assim, ó. Geralmente, se houve entre vós fornicação, e fornicação tal, que nem ainda entre os gentios se nomeia. Como é haver quem possua a mulher de seu pai? Tu viu que não tem nada a ver com sexo antes do casamento? Porque tá falando que fornicação aqui, e fornicação tal, tipo assim, o tal, irmão, é aquela coisa, irmão, isso é terrível. Fornicação tal que um homem possua a mulher de seu pai. Então, tu entende que a palavra porneia, ela tem vários significados. E aqui ela está acusando uma imoralidade sexual dentro da família, uma coisa familiar. Alguém que possui a mulher do pai, ou alguém que possui a filha, ou alguém que... A palavra porneia que vai aparecer sempre. Então ela não aparece sempre, irmãos Ezequias. É por isso que ali, quando Jesus falou, não era fornicação. Não sei se vocês estão conseguindo me entender. Eu estou me fazendo entendido? Porque às vezes a gente não consegue, né? Tanta coisa. A gente não consegue se fazer entendido. Mas aqui. Então tem a ver com relações proibidas. Lá em Levítico tem um capítulo só para isso. Fala só de relações proibidas. O homem não pode se deitar com animal. O homem não pode se deitar com outro homem. Um capítulo inteiro. Se eu não me engano, é Levítico 25, mas posso estar errado. Talvez eu esteja errado. Mas olha aqui. Quer ver outro lugar que aparece? Outro lugar que aparece a mesma palavra porneia e não está falando sobre sexo antes do casamento. É isso que eu quero mostrar para vocês. Nós interpretar Mateus 5:32 como sexo antes do casamento, nós estamos deixando todas essas escrituras que falam a mesma palavra fora de contexto. Entende? Quer ver? Romanos capítulo 1. Um capítulo que eu sempre gostei muito, porque bota no lugar o que é o homem, bota no lugar o que é a mulher. E olha aqui o que fala, no verso 24, eu vou ler em diante, mas é no verso 29 que nós vamos chegar. Olha aqui, ó. Por isso também Deus os entregou às concupiscências dos seus corações, imundícia, para desonrarem seus corpos entre si. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Por isso Deus os abandonou a paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural no uso contrário à natureza. E semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram na sua própria sensualidade uns com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles não se importam de ter o conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda iniquidade, fornicação, porneia. Romanos capítulo 1, no verso, eu cheguei no verso 29. Então, homens com homens também é porneia. Mais uma vez, a gente não pode aplicar isso àquela escritura, ou a essa que eu vou entrar aqui agora. Meu Deus, me ajuda, Senhor. Claro que a prostituição literal, que é dito como a profissão mais velha do mundo, a prostituição literal, uma mulher se prostituir, vender o seu corpo, e isso também na Bíblia é porneia. Tu tem aonde isso?
Aí eu tenho que ler isso aqui também. 1 Coríntios, capítulo 6, verso 18. Olha o que diz. Olha aqui. E essa aqui é muito conhecida da gente. E a palavra em grego que foi escrita ali não é em português, não é em inglês. A palavra grega que foi dita aqui nesse verso 18 foi assim, ó. Fugir da porneia. Fugir da fornicação está aqui. Em outras traduções, eu vou pegar aqui na King James. 2 Bíblias, irmão. O Mombrano usou as 2. Olha aqui, ó. Da prostituição. E a tua qual que é? King James? Não, essa aqui é da Almeida, só que é revista corrigida. Revista corrigida. A revista corrigida tá prostituição. A minha é a Bíblia Scofield, está escrito fornicação. Portanto, fornicação e prostituição é a mesma palavra que tinha no grego. Dá para entender isso? É a mesma palavra. No português divide. Mas como é que a gente... Fugir da fornicação. Tá, então eu tenho que fugir da fornicação, mas da prostituição não preciso fugir? Não, tem que fugir da porneia. Tudo que envolve isso é fornicação, adultério, relações familiares não lícitas, homossexualidade, prostituição literal, prostituição espiritual, que é o que nós falamos, a mãe das prostituições e abominações da terra. Fugir disso. Meu Deus, é tanta coisa. Mas olha aqui. Então, fugir da prostituição, fugir da fornicação, fugir da porneia, imoralidades sexuais. Meu Deus do céu. Coisa pesada, irmão Ricardo. Mas é a palavra de Deus. Estou mostrando os aspectos. Agora vamos lá. Vamos agora numa escritura que Jesus usa a mesma palavra. E olha o problema que a gente que está criado agora. Mateus 19. Mateus 19, se eu não me engano é 9. Acho que eu não anotei essa. Mas acho que é Mateus 19, 9. Olha o que diz. Olha aqui, irmão. Sabe de Mateus 5, Jesus fala ali do casamento, e aqui ele continua falando, porque indagaram ele de novo, e ele continua falando. Olha aqui que ele fala. Vou ler o 8. Disse-lhe ele, Moisés, por causa da dureza do vosso coração, permitiu repudiar as vossas mulheres, mas ao princípio não foi assim. Mombrana pegou esse verso e pregou uma mensagem maravilhosa, mostrando que no princípio não foi assim. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar a sua mulher, não sendo por causa de fornicação, e aqui é o ponto. A palavra fornicação, como eu mostrei para vocês, não existe no grego. Então a palavra aqui não era fornicação. A palavra aqui era porneia. E aí porneia engloba. Porneia engloba fornicação, que é problema antes do casamento, mas também engloba problema no casamento. O adultério entra aqui. Ai, Deus, eu vou arrumar um monte de inimigo com isso. Qual é que é o problema, né? O problema é não ser... o problema que eu vejo é o seguinte, irmão. Quando tu vê uma coisa e tu não fala para não arrumar problema, tu é um covarde. A verdade é essa. Se é uma revelação dada por Deus, não é coisa da tua cabeça, né? Aí tu é um covarde, irmão. E aí pra covarde eu não sirvo, irmão. Aí não. Covarde não. Eu não gosto de bolo, eu não gosto de envolver em briga. Né? Mas pra covarde eu não sirvo. Então eu vou falar. Mas eu sei que eu vou arrumar alguns problemas com isso aqui. Mas olha aqui, irmão. Olha aqui, tá muito claro. Olha aqui, irmão Ezequias. E eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar a sua mulher, não sendo por causa de porneia, e casar com outra, comete adultério. Então a palavra, nós descobrimos que não é fornicação. Vamos ler na outra Bíblia, para nós ter uma referência aqui no culto. Depois tu pode ter tuas referências em casa. Mas vamos ler aqui a outra Bíblia. Mateus 19, no verso 7.
Vamos ver como é que está aqui na King James, que é uma Bíblia que o Mombrana elogiou muito. Inclusive o anjo elogiou. O anjo elogiou para o Mombrana. Só que James, boa Bíblia. O Mombrana pegava as referências da King James. Mas o Mombrana gostava muito da Scofield. E eu também gosto muito da Scofield. Aqui. Verso 7 diz assim, replicaram-lhe. Então, por qual razão Moisés mandou dar mandou dar certidão de divórcio à mulher abandonada? Ao que Jesus declarou, Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos concedeu separar estas vossas esposas, mas não tem sido assim desde o princípio. Eu, porém, vos afirmo, todo aquele que se divorciar da sua esposa, a não ser por imoralidade sexual. Eu fico religioso, porque está na Bíblia. Tu viu? Não era fornicação aqui? E fornicação, lembra, fornicação, problema que não confessado no altar. Ou antes do altar, é claro, né? Também deixar do altar para falar isso aí pro varão, imagina. Aí dá problema, né? Chegar no altar, amor, tem uma coisa pra te falar. Não, peraí, tinha que ter me falado antes. Agora estamos aqui, já paguei a festa, já fiz... Não dá certo isso aí. Tem que falar antes. Por isso que tem escritório. Todo final do culto, se quiser, pastor, preciso... Vai lá, resolve. Antes de levar para o altar. Então aqui a palavra é imoralidade sexual. Lembra que eu falei para vocês como é que as três traduções maiores que tem no Novo Testamento sobre a porneia? Imoralidade sexual, fornicação e prostituição. Adultério não é traduzido como porneia, é morféia, mas está sempre conectado. Tanto é aqui que eu vou te mostrar a conexão. Olha aqui a conexão. Nesse mesmo verso. Eu, porém, vos digo que aquele que repudiar essa mulher, a não ser por causa de porneia e casar-se com outra, comete morféia. No mesmo versículo. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Então eu tenho, dado por Deus, por Jesus, uma única forma, irmão Ezequias, uma única forma de casar de novo. Qual é a forma? Porneia. Essa é a forma. Só que porneia, ela tem, no mínimo, 7 significados diferentes. Fornicação, adultério, relações familiares ilícitas, homossexualidade, prostituição literal, prostituição espiritual. Pergunta. O que está sendo colocado aí é que o homem, isso é complicado. Se isso acontecer, Sim. o homem pode perdoar. Pode, claro. Amém? Claro. Pode perdoar a mulher, claro. Mas a Bíblia está mostrando que ele tem direito Isso. de casar novamente Exato. e repudiar ela. Isso, exatamente. Ele, por exemplo, ele pode, é a única forma, por exemplo, eu e minha esposa, a gente está casada há 25 anos, irmãos aqui. A gente já teve milhões de brigas. E a gente já brigou bastante por causa de questões financeiras, porque eu sou muito rico. Então, ela pega meu cartão e gasta tudo. E a gente já brigou. Dado por Deus, eu não tenho o direito de me separar com a minha esposa por causa de questões financeiras. Tu entendeu? Eu não tenho por Deus. Pelo homem. Eu não sou crente. Hoje em dia eles se separam porque a janta não está pronta ou porque a cama não está arrumada. Mas isso não é bíblico. Bíblico é porneia. A questão é sexual ou a questão da prostituição espiritual. Que essa é muito mais delicada. Mas é delicada. Porque a prostituição espiritual, mão do céu, tu tá falando isso. Eu tô porque Jesus usou a palavra porneia. Jesus usou a palavra porneia em Mateus 19, verso 9. E João usou a palavra porneia em Apocalipse 17. É a mesma palavra grega. E lá está dizendo, amai as prostituições e abominações da terra. E nós sabemos que um adultério pode ser perdoado. Mas um adultério espiritual. O que é um adultério espiritual, meu cara? Hoje eu sou crente da mensagem. Hoje eu amo Jesus. Hoje eu tenho um profeta. Eu tenho um pastor, eu tenho uma igreja. Eu tenho uma família na fé. Mas amanhã
eu largo tudo isso aqui, porque o Papa Leão XIV, né? O Papa Leão XIV está pregando um evangelho muito bonito, e Jesus que fundou aquela igreja, o que eu fiz? Prostituição espiritual! Eu sou riscado do livro de Deus, riscado, porque o Mombrão fala que tem nomes que foram riscados, estavam ali e Deus riscou. Deus me risca porque eu me prostituí espiritualmente. E não tem jeito, se eu adulterasse e pedisse perdão, tinha jeito, naturalmente, entende? Mas dessa forma, não tem jeito. Ela é a mãe das prostituições da abominação da terra. Tu entende a gravidade disso? Mas a gente pega isso num casamento, irmãos, então isso quer dizer... eu não vou falar isso aí. Isso deixa para depois. Mas tu entendeu que o leque que a gente... irmão, eu sei que... Deixa eu pegar esse... 3 minutos. 3 minutos é bom que Deus não me compromete tanto. Vocês entenderam a palavra pornéia, que ela tem uma abrangência muito maior do que só fornicação? Ou só imoralidade sexual, ou só prostituição, ou só... Porque a prostituição ela tem a ver com adultério, né? Vamos dizer, uma prostituta é uma mulher que teve vários relacionamentos. Vários. Conta, só vai. Tendo relacionamento, e como o Provérbios disse, limpa a boca e sai dizendo, não cometi problema nenhum, não cometi adultério. Okay? Salomão disse isso. Entre 1000 homens eu achei um justo, mas entre 1000 mulheres eu achei uma. Duríssimo. E aí, irmão Ezequias, entra aquele parágrafo terrível que o me mostrou aquele dia, e eu quase caí para trás. Porque é um parágrafo que não pode tocar nisso aqui. Um Brana fala, ele pode, ela não pode. Por quê? No princípio não foi assim. Quem é que errou? Adão? Se Adão errou, Jesus errou em nos redimir. Porque a gente tinha o primeiro marido, né? É ou não é? Talvez os que nasceram na mensagem, Deus te abençoe. Mas os que não nasceram na mensagem, tiveram o primeiro marido. E qual era o primeiro marido? Lúcifer. O que Jesus fez? Deus nos tirou das garras do velho marido e nós viemos a casar agora para esse noivado com Jesus. Entende? Então a gente está aqui num novo matrimônio. Agora, entenda, irmão, no Velho Testamento não tinha isso. Não tinha. Nós temos... A graça do Novo Testamento é tão grande que o que não era permitido no Velho Testamento, não era permitido. Não tinha outra chance, tu entende, irmão? Não tinha... Nós temos. Nós cometemos o ato, irmão. Nós temos chance de ser redimido. Mas no Velho Testamento não tinha. Aí Jesus, por quê? Porque a diferença entre o Velho Testamento e o Novo Testamento é o sangue de Jesus. Lá eles tinham o quê? Sangue de cabras, bodes. Então aquilo cobria o pecado, mas não tirava o pecado. O sangue de Jesus, o Mombrana fala que é o quê? O Mombrana chama de Clorox. Ele fala, inventar agora uma coisa chamada Clorox. Tu pega uma tinta, uma calça velha minha aqui, ó. A minha esposa bota ali e sai novinha. Porque a tinta suja, ela desintegra e volta para suas moléculas originais. Ele fala, esse é o sangue de Jesus. O tipo do sangue é o que faz com o nosso pecado. Entende? Então, irmão, eu quero mexer com isso aqui. Eu sei que isso vai dar pano para manga pra gente. Mas, ao mesmo tempo, isso nos liberta de alguns conceitos nossos. Errados. Entende? Liberta. Porque a verdade, ela sempre liberta. Ela traz problema, mas ela sempre liberta. Então, nós tínhamos um conceito que não, Deus, não pode. Não pode, não, isso aí não pode sim. Não precisa, mas eu tenho opção. Não precisa. Chega a acontecer comigo uma coisa dessa. Eu não preciso me separar, mas eu posso. Eu vou usar só eu como exemplo para não ficar... Depois eu me entendo com a minha esposa. Usar o outro irmão, mas o que tu tá pensando? Tá querendo dar uma direta? Não é isso. Eu tô tentando pregar aqui. Deixa eu mostrar literalmente como isso acontece.
a literalidade da coisa. Entende? Acontece comigo. Posso. Preciso não. Posso seguir o conselho de Jesus. Irmão, no princípio não foi assim. No princípio não foi assim. Mas, por esse motivo, é lícito. E esse motivo engloba esse leque de coisas. Não só uma coisa. Não só problemas antes do casamento. Tu entende? É bomba, irmão. Eu sei que é. Eu sei que é. Mas, irmão, eu queria estar errado. Eu queria que ficasse da maneira que estava, mas não fica. Não adianta. Bom, vamos ficar em pé que é 10 horas da noite. E assim a gente digere. Vai para casa para digerir isso aí. Mas é maravilhoso. Uma palavra de Deus é maravilhosa porque ela realmente faz a gente... Eu fiquei estudando isso o dia inteiro hoje. Foi tão maravilhoso. Meu dia passou tão leve hoje. Tão leve. Tava, oh Deus, obrigado, Senhor está falando comigo de novo. Oh Jesus, tu é bom. E eu que não presto. Nem o diabo presta, mas eu... Tem coisas que às vezes é culpa nossa, não é culpa do diabo, né? A gente põe a culpa no diabo porque o diabo tem as costas largas, né? A gente, o diabo, é o diabo. Não, é tu também, né? Tu também. Tá bom, meus irmãos? Que Deus abençoe vocês. Às vezes acontece na mente da gente ficar pensando no porquê, né, dessas coisas estarem sendo faladas, né? E às vezes isso é um truque do diabo para te tirar daquilo que está sendo mostrado, entende? Então não deixa isso, não é para ninguém isso, né? Mas isso é para nós, para a igreja, entende? Não é direcionado, eu estou querendo falar isso aqui pro irmão. Não, pelo amor de Deus. Eu estou querendo mostrar isso, como Paulo disse, né? Crie, por isso falei. Né? Vamos orar? Senhor Jesus, Deus eterno, ó Pai, muito obrigado por Senhor nos reunir hoje aqui, Pai. Tivemos esse pequeno ensinamento aqui, Senhor. Ó, Senhor, que o Senhor possa reverberar isso no coração dos teus filhos, Pai, e que eles possam ter os seus estudos pessoais ali, Senhor, as suas investigações pessoais, Pai, e verem, Pai, ver essas coisas ali tão maravilhosas que o Senhor tem aberto no último tempo, Senhor. Ó, Senhor, o Senhor disse, Pai, o Senhor disse através do teu profeta, eu amo tanto isso, Pai, que casamento e divórcio faz parte dos selos, Pai. Então, o casamento e divórcio é algo que nos prepara para o rapto também, Pai. Assim como foi toda a questão dos selos, Pai. Ó, Senhor, o Senhor desceu naquela montanha, para cima e para baixo ali, Pai, e o profeta estava lá captando a mensagem de casamento e divórcio, até que ele veio e pregou, Senhor. Ó, Senhor, e aquilo faz parte dos 7 selos, Pai. Faz parte da nossa preparação para o rapto. Então eu peço que o Senhor me ajude, Pai, a trazer isso de uma forma clara para os teus filhos, que não seja, ó, só que não seja enfadonho, que não seja uma coisa pesada no coração deles. As palavras, muitas vezes, que nós temos que dizer são palavras pesadas, Pai. Mas, ó, são palavras que o Senhor colocou na tua Bíblia, que o teu profeta também falou, Senhor. Então nós sentimos uma liberdade no Espírito de poder falar essas coisas. Nós estamos aqui hoje em meio às pessoas, Pai, então fica melhor ainda, Pai, porque são pessoas que já estão calejadas espiritualmente, Pai. Pai, que o Senhor possa ajudar cada um de nós e tenha misericórdia das nossas má interpretações, Pai, dos nossos julgamentos precipitados, Pai. E, ó Pai, nos ajude a plumar todas as coisas na Tua palavra que o Senhor quer que nós aplume e também a plumar nas nossas vidas, Pai. Nós necessitamos de Ti para plumar nas nossas vidas, Pai. Ó Pai, nós queremos nos entregar mais uma vez para Ti, que o Senhor possa nos abençoar, nos ajudar e guardar o nosso coração do dia mal. É como eu te peço, no nome de Jesus. Amém, Deus. Bom, Deus abençoe. Manda aqui Eu estou ouvindo as vozes dos 7 trombeteiros. E quando chegar aquele dia, Deus vai revelar e eu vou subir. Eu estou ouvindo as vozes dos Salmos 29. E quando chegar o grande dia, Deus vai revelar e eu vou saber.